Olá, pessoal, estamos aqui em mais uma temporada do podcast Vitamina B. Nessa temporada temos a honra de ter uma convidada que vai ser apresentada daqui a pouco. Dessa vez, nessa temporada, nós queremos conversar, né, Clairton, sobre desenvolvimento socioemocional. Desenvolvimento socioemocional, Vitamina B, com vocês. Obrigado, Júlio, por me apresentar também, dessa vez. Eu acho que ele não me apresentou direito. Foi de propósito. Desenvolvimento socioemocional. Vamos começar aí, né? Como é que tu lida com isso? Isso, quais as habilidades que eu tô usando? Ó, já vamos começando a dar spoiler do conteúdo aí, ó. Acho que o Clairton não lida bem com isso. Não. Pessoal, você já deve ter percebido. Empatia pro Júlio também. Ali, ó. Isso aí, Ju. Isso aí, empata o jogo, Ju. Empata o jogo. 1-1 já. Então a gente tá aqui com a nossa amiga. Nossa, a gente faz alguns trabalhos juntos já há algum tempo. A Ju é doutoranda em Diversidade Cultural e Inclusão Social. É formada em letras também e psicopedagoga, isso, Ju? Isso aí. Então, Ju, vamos começar com o fight, então? Partiu? Bora lá. E como é que a gente pode entender, então, esse conceito, essa palavra ou essa habilidade do socioemocional aí? Primeiro dizer que é uma alegria estar aqui com vocês dois, que são duas figuras que eu gosto muito. Mãe, tô no Spotify também, né? Assim, né? Já tô seguindo vocês lá no Spotify desde o início. E é muito, assim, é uma grande alegria para mim estar aqui falando sobre desenvolvimento socioemocional, porque é algo que eu venho trabalhando aí nos últimos 8 anos, né? A partir do que eu vivo na sala de aula enquanto professora. E falar o que é desenvolvimento socioemocional, hoje, antes de vir para cá, eu fiquei pensando o que é, né? Para além de autores, eu acho que tem muito a ver com a forma como a gente vive, com esse bem viver mesmo, né? Que habilidades que a gente desenvolve em termos de habilidades emocionais e sociais para poder viver bem. Confesso para vocês que para mim, antes de pensar assim, eu pensava muito, que habilidades que eu vou desenvolver para trabalhar melhor, né? Para mim partiu desse lugar. Mas hoje, depois de um tempo aí de estudo hoje eu penso muito mais de que forma que essas habilidades fazem com que eu viva melhor mesmo, com a minha família, com os meus amigos, comigo mesma, principalmente através do autoconhecimento, que é aí, eu diria, que o grande pilar do desenvolvimento socioemocional é o autoconhecimento. Então, acho que parte muito por aí, assim, que habilidades que eu tenho ou que habilidades que eu ainda preciso desenvolver para poder viver melhor. Que legal. Acho que vai bem ao encontro do que o Beatitude trabalha, a proposta, né? Eu acho que vem para somar aí com nós essa parte do socioemocional. A gente até trabalhou ali uma parte da psico, uma parte que trabalhou mind, enfim, mas também uma parte da espiritualidade. E aí a gente, sei lá, pensou em trazer, como a gente tinha prometido, né, pessoas que contribuem para esse trabalho, onde o resultado é o bem viver, né? E a Ju vem com essa pegada da socioemocional aí, e é muito interessante. Mas ela disse que ia ter algumas provocações aí. E eu já vou sugerir para ela provocar primeiro o Júlio, tá? Com alguma questão aí de socioemocional. A gente já fez uma brincadeira logo de início ali sobre as questões de socioemocionais entre Júlio e eu aqui. Ela já estava ali fazendo uma mediação. E aí, Ju, provoca o Júlio aí. Antes de provocar o Júlio, né, quero contar que eu conheço o Júlio, então, há 12 anos, né? O Júlio, ele foi apresentado a mim, então, enquanto eu estava iniciando na INH, depois o Júlio saiu, assim, e eu fiquei, como assim? É que você chegou como e saiu. Assim? Pois então, eu achei isso muito triste. Não foi porque por isso. Foi muito bacana, porque o Júlio, ele fez uma reflexão com a gente, logo no meu primeiro dia de INH, ele foi chamado para fazer uma reflexão, e a reflexão falava muito sobre o lugar que a gente está no mundo, eu diria isso, né? E era uma reflexão que o menininho estava lá no avião, e o sonho dele era estar no avião, só que ele pega no sono, algo assim, antes de entrar no avião, e aí ele acorda e diz, onde é que eu tô? E a mãe disse, tá no avião. Não pode, o avião tá lá fora. Ele fica olhando e apontando o avião sem acreditar que ele tá no avião. Então o Júlio começou assim pra mim, daí logo ele foi embora, mas que bom que depois a gente se retomou aí ao longo das nossas trajetórias. Mas a minha provocação pra ti, Júlio, é bem, assim, vou provocar mesmo. Vamos lá. Lá na tua vida, assim, pessoal, profissional, o que tu percebe, assim, que ainda falta desenvolver de habilidade socioemocional? Barbaridade. Te peguei, né? Sim. Depois tu pode fazer a pergunta de volta pra mim. Eu diria assim que... Excelente, não sei se eu vou conseguir responder, mas vou tentar. A gente vai conversar sobre isso.
me dar conta do socioemocional, sabe? Porque eu sou muito espontâneo, faço um monte de coisa e estou sempre bastante ocupado com as coisas, né? E eu percebo assim que eu tenho uma preocupação muito forte em agradar, né? O que é bom e às vezes é ruim, porque às vezes eu precisaria ser mais direto, né? Ser mais realista. Eu já aprendi muito aí com o Clairton a dizer não e tudo mais, mas eu tenho sempre uma dificuldade de me perceber socioemocionalmente, sabe? Perceber o que eu estou fazendo. Eu vou agindo muito de acordo com aquilo que eu aprendi, que a família me passou, que a sociedade me passou. Então eu fui ocupando alguns lugares, assim, tentando levar quem eu sou, né? E às vezes eu não estou satisfeito com isso, né? Com o jeito de ser em determinadas situações, mas não me dou conta disso e me dou conta menos ainda de como é que eu poderia fazer para agir diferente, né? Reagir diferente. Nossa, Júlio, isso que tu fala é muito importante, sabe? Porque a forma como surgiu para mim foi muito parecido com o que tu tá falando. Porque lá na minha família, e na grande maioria das famílias, não se fala sobre desenvolver as habilidades socioemocionais. Né? A gente hoje fala de alfabetização emocional, é algo que não fala o que tu tá sentindo é raiva, o que tu tá sentindo é tristeza, não se fala sobre isso com crianças. Então, quando eu me vi professora, chegou num determinado ponto em que eu percebia que os meus alunos estavam sentindo alguma coisa e eu não sabia o nome daquilo. E aí, pior ainda, eu me dei por conta que ele sentiu uma coisa que eu também senti, que eu também não sabia o nome para mim. E aí eu fui estudar isso um pouquinho e acabei descobrindo que a grande maioria dos adultos não está preparado para falar sobre isso, né? Então acho que já fica aí um gancho, né, para o Clairton poder dizer pra gente o que ele percebe com as crianças também que chegam para ele lá na clínica em relação a isso. Lá na escola, hoje a gente já tem uma outra caminhada em função da BNCC. Né? Acho que a BNCC vem como um marco pra gente aí em 2017, dizendo agora as competências socioemocionais precisam ser trabalhadas em escola. Então isso já foi um lugar que a escola ganhou em relação a isso, para poder começar a trabalhar com as crianças cada vez mais e já poder ampliar também para as famílias, trazendo as famílias para essa conversa. Mas eu tenho certeza que o Clairton vem observando umas coisas importantes lá na clínica também em relação a isso. Sim, a gente vê lá na clínica, uma porcentagem do atendimento que eu faço lá na clínica é criança, né? Eu gosto muito de trabalhar com criança. E a gente percebe essa questão que a Ju traz aí, o nomear e validar o que está sendo sentido, né? E é muito interessante, eu sempre falo, né, que a gente aprende as emoções na prática. Mas daí a gente aprende na prática e ela é um pouco confusa, porque às vezes as pessoas choram de nervoso, ri de brabo, e a criança tá ali processando aquelas informações e tentando, peraí, mas choro é isso, mas eu já vi naquela situação também, né? E aí, até ela conseguir formar tudo isso, e ainda ela forma meio capenga ainda, porque não dá aquela certeza. E hoje a gente tem materiais, estudos, técnicas que facilitam esse processo, e que bom que já está sendo inserido aí dentro da educação, né, formal, essa parte socioemocional. E a gente vê pais que não conseguem nomear o que a criança está sentindo. E eles não conseguem conduzir, a partir disso, uma orientação mais funcional, vamos dizer assim. A gente chama alguns termos aí da psicologia e tudo mais, mas eles não validam, eles não dão importância, eles não sabem a intensidade daquilo ali, eles também, às vezes, não percebem que o cérebro da criança, ela não tem matéria, não tem conexões neurais suficientes para entender a complexidade de uma emoção, por exemplo, e isso vai atrapalhar. Inclusive, essa semana uma escola me chamou por causa das mordidas. Os pequenininhos estão dando muitas mordidas nos outros. E não adianta tu falar para uma criança não morde, porque essa é muito mais complexo. É uma emoção complexa para ela entender o sim ou não, né, ou como vai fazer. Então, é muito no exemplo social que vai se dando a base desse repertório emocional de interação com os outros. Começa por ali. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que sim. E uma coisa que é importante a gente falar, e acho que ao longo agora dos últimos anos,
a gente infelizmente teve assim um pouco de uma deturpação em relação à inteligência emocional, né? Várias áreas aí pegando um pouco dos conceitos, misturando com outras coisas. Mas é importante dizer que quando eu desenvolvo a minha inteligência emocional, não quer dizer que eu não sinto mais nada e que eu não brigo com as pessoas. Né? Isso e tem um exemplo bem legal, assim, aconteceu lá em casa um dia. Babado, gente! Babado, né? Tava ali lavando a louça, a pessoa ali enchendo o saco, né? Aquela coisa toda, e daqui a pouco eu dei aquela explodida, assim. E à tarde eu tinha uma palestra sobre desenvolvimento socioemocional para dar. E a pessoa que estava ali comigo, a minha familiar, disse assim, de tarde vai falar de desenvolvimento socioemocional. Ótimo! E eu lembro que, assim, primeiro, né, me bateu assim, realmente. Daqui a pouco eu falei, não, só um pouquinho. Tu dá limite. Isso também tu manifestar a raiva também é desenvolvimento socioemocional. Porque quando uma pessoa não manifesta, né? Quando a pessoa não coloca, pra te botar limite em alguém, tu tem que sentir um pouquinho de raiva. Né? Então, assim, no momento que a pessoa não manifesta também é um problema. E aí a gente entra em algo que eu tenho lido um pouco, que é a questão da positividade tóxica. As pessoas confundem desenvolver inteligência emocional com tá tudo bem, eu sou zen, a minha vida é maravilhosa. Isso não existe, gente. Pra estar assim, tem que estar morto, né? A linhazinha lá, né? Tá morto, né? Senão é assim, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Ou medicado. Ou muito medicado. A gente vai falar do excesso de medicação que a gente também vem vivendo como sociedade. A gente vê muito isso. Eu diria que o desenvolvimento socioemocional é exatamente tu sentir tudo, né? Assim, ó, completamente entrar em contato com aquilo que tá sentindo, poder olhar para aquilo e dizer, tá, tô sentindo isso. Como que eu lido com isso agora? Né? O que isso tá me dizendo? Essa forma como eu sinto, tá fazendo me comportar de que forma? De que jeito que isso tá batendo no mundo, nas pessoas, na minha família, no trabalho? Acho que isso é desenvolvimento socioemocional, é tu poder realmente sentir, te dar esse direito. E como se faz isso, Ju? Por exemplo, o Cair trouxe aí da terapia, né, do consultório. Como se faz isso no dia a dia? Tem métodos? Ela já deu um spoiler agora para nós, né? Pronto, acabou de dar um spoiler, né? O que eu te diria, né, Júlia? Pessoalmente, tá? Quando eu fui trabalhar com desenvolvimento socioemocional, foi em virtude de uma turminha que eu tinha. Eu sempre adoro contar essa história, mas os professores aí, ó, adoram essa história. Era uma turminha muito difícil que eu tive no primeiro ano do fundamental. E eles foram pro segundo, pro terceiro, e eu continuava escutando falar deles. E quando eles foram pro quarto ano, a convite da coordenação, eles queriam que eu voltasse a ter aquela turma para colher o que eu tinha plantado no primeiro ano. Só que eu tava com muito medo da colheita. Né? E aí eu fui pras férias, assim, em janeiro, mais ou menos, dei aquelas cansadas. Quando chegou, assim, pelo dia 15 de janeiro, ali, 20, tu começa, ai, lá vem eles, né? O que eu vou fazer? E eu fui pro Google, eu não tenho vergonha de dizer, eu escrevi assim, ó, o que fazer com turmas difíceis? E aí, isso lá em 2015 me retornou com alguns materiais de educação socioemocional. Então, assim, esse foi o meu jeito de chegar, né? Há tantos anos atrás, 9 anos atrás já. O que eu diria? Primeiro, começa da curiosidade, né? A pessoa se deu por conta ali que, daqui a pouco tá muito irritada. Tem muitos dias, acho que essa percepção, essa autopercepção, né, Clairton, de assim, não, muitos dias eu tô irritada, muitos dias eu tô discutindo com a minha família, muitos dias lá no trabalho os colegas estão reclamando alguma coisa de mim, tem alguma coisa em mim que não tá bem, tem alguma habilidade aí que não tá legal. Acho que esse lugar de olhar para si é o primeiro ponto. Legal. Passando disso, eu fui ler muito sobre isso, né? Li muitos livros, muitos materiais. A gente tem cursos, né? Tem o nosso curso lá em desenvolvimento socioemocional. Que é muito bom. Que é muito bom, fantástico, maravilhoso. Que eu acho que faz esse processo com o professor, muito desse olhar para si. A gente vai, spoiler, tá? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas eu diria que a terapia, né, é o lugar. Né? É o lugar em que tu vai poder, junto com alguém, acompanhado por alguém, fazer esse processo também. Lá na sala de aula, eu acho que é bem importante falar isso, a sala de aula não é o lugar da terapia. O trabalho que a gente faz com as crianças é um trabalho de psicoeducação, onde a gente vai conseguir, dentro da sala de aula, nomear, conhecer. Mas a terapia, eu diria que é o lugar onde a gente vai fazer esse processo com um pouco mais de profundidade. Eu diria até que esse trabalho casadinho, né, a gente, enquanto psicólogo, com os professores, com a reeducação, é um olhar diferenciado que contribui para a gente chegar num determinante comum daquela situação, daquela emoção que a criança está mostrando, entender toda essa complexidade. Um profissional só consegue ver da forma limitada a partir daquela perspectiva acadêmica. E eu gosto muito dessas trocas, né? Com outros profissionais, com uma outra perspectiva, para entender, porque o ser humano,
a gente não consegue entender só por um viés, né? E ele vai mudar depois daquele viés, a gente não tem mais isso. Mas essas questões de habilidades e validação e perceber a frequência daquela emoção, a intensidade que ela tá aparecendo ali, né? Independente de qual seja, eu acho que eu até falei num outro episódio aí, que eu gosto de todas as emoções, inclusive as negativas, só o que a gente percebe é que as negativas, elas não são desenvolvidas como as positivas, né? Porque as positivas a gente ama e quer ficar com elas até não poder, assim, até esgotar. E as negativas, logo a gente quer dar um jeito de tocar pra cima de alguém, e com criança é muito isso, ela não quer sentir aquilo ali, ela já começa a espalhar aquilo ali pra todo mundo sentir também, né? Mas os adultos também, né? Porque um adulto, quando tá bravo com alguma coisa, a primeira coisa é culpar. Quem é que me deixou bravo? Isso. Né? E na verdade, não, assim, dizer que eu acho que eu descobri o poder da tristeza faz poucos anos, né? Aquela coisa que te derruba, te bota lá embaixo, assim, até aquela hora de tu pegar a coberta mesmo, deitar na cama, e ficar quietinho e pensando e entendendo qual é o lugar daquilo na tua vida, por que aquilo é tão importante. Te permitir sentir. Te permitir sentir. E olhar o que foi daquilo ali que mexeu tanto contigo que tu ainda precisa disso. Tanto é que as emoções positivas a gente faz isso, né? Ai, coisa boa, e aí relembra, e vê detalhes daquela emoção, e daí da situação. posta, né? Mas ninguém posta que tá triste pensando em alguma mas coisa. também nas positivas, também a sociedade faz o seu controle, né? Por exemplo, você não pode ser alegre demais, né, em determinados lugares, e que tem o seu valor, mas às vezes também tem muito uma questão moral por detrás, né? Não pode isso, não pode aquilo, para aparentar isso, para aparentar aquilo. É verdade. Nós estamos indo para o final do nosso primeiro episódio dessa temporada, mas nós temos mais 3 episódios, onde... A gente continua com a Ju. Continua com a Ju e vamos falar ainda sobre educação, sobre a relação do desenvolvimento socioemocional na sociedade como um todo, e também a relação aí com espiritualidade, com psicologia, então vem muito ainda por aí. E eu vou provocar o Júlio na próxima e a Ju também. Aqui vai ser um joguinho. Eu vou provocar todo mundo. A gente vai empatar esse jogo aqui. Eu não provoco ninguém, eu só recebo as provocações aqui. Júlio, a gente vai te injetar um pouquinho de raiva. Tomara. Não, eu fico com muita raiva também. Então tá, pessoal, certo aí? Agradecemos. Até o próximo aí. Um abraço e até o próximo.